E aí, galerinha, beleza? Todos numa boa? Creio que sim. Seguimos aqui na nossa jornada pelas dinâmicas hidrográficas, pelos fluxos das águas da vida. Agora a gente vai pela nossa segunda aula desse assunto de hidrografia, né? Lembra? Água, grafia, estudo. Eu sou o Pedro Solema Frantes, professor de Geografia, caso vocês ainda não lembrem disso. Galera, a gente agora vai falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas brasileiras, porque lembra na aula passada a gente falou sobre dinâmicas um pouco mais gerais, algumas reflexões sobre a água em si, e aí agora a gente vai entrar na realidade do território brasileiro. Então, como que a gente cotidianamente entra em contato com aqueles conceitos e com aquelas reflexões? A partir da utilização das bacias hidrográficas. E aí, como vocês podem ver, o Brasil ele tem uma grande diversidade de bacias hidrográficas. Algumas gigantescas, como a bacia amazônica, e algumas pequenininhas, como por exemplo a do Nordeste Oriental e essas outras aqui mais litorâneas. Tá? Então, múltiplas realidades dentro das diferentes bacias hidrográficas brasileiras. Não se preocupe que a gente vai olhar uma por uma, mas antes de olhar uma por uma, vamos dar uma olhadinha nas características gerais dessas bacias hidrográficas. Então, pensando no Brasil como um todo, o que a gente tem que lembrar principalmente? O Brasil ele tem predominância de bacias com, primeiro, rios de planalto. Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas que o Brasil ele é predominantemente um território de planaltos, poucas planícies, poucas depressões, nenhuma montanha, não tem dobramento moderno, então predominantemente planaltos. Consequentemente, os rios que fluem pelo relevo brasileiro vão ser rios de planalto. E a predominância também de rios perenes. Lembrem, rios perenes são aqueles rios que não secam em nenhum momento do ano. Sempre tem água. A maior parte dos rios brasileiros sempre tem água. O nível da água varia um pouquinho ao longo do ano, mas a maior parte deles, a água está lá. A gente vai ter a presença de foz em estuário, que é quando um único canal chega para desaguar, no caso brasileiro, prioritariamente, predominantemente, no Oceano Atlântico. Tá? A gente vai ter, justamente ao chegar no Oceano Atlântico, a formação então de bacias exorreicas. Exorreica é aquela que deságua no oceano. Endorreica é aquela que deságua dentro do continente, em um lago, por exemplo, uma lagoa. Né? E aí, como a gente está num território no hemisfério sul e como a gente está num território predominantemente entre o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, território intertropical, a gente vai ter um regime tropical austral. Tropical, ali dessa região, Equador, trópico, do hemisfério sul, austral. E isso vai fazer com que a gente tenha, então, a predominância do clima tropical típico, uma estação chuvosa e uma estação seca, o verão chuvoso e o inverno seco, e, consequentemente, aquilo que eu tinha falado antes, consequentemente, durante o verão, na época das chuvas, o volume de água aumenta, é a época das cheias, e durante o inverno, o volume de água diminui, então é a época de vazante. Mas a água, na maior parte dos casos, tá lá, ok? E aí vamos então aos detalhes. Quando a gente parar para pensar no Brasil como um todo, a maior bacia hidrográfica brasileira, não exclusivamente brasileira, mas a maior bacia hidrográfica no território brasileiro, é a bacia amazônica. E ela não é só a maior que está no Brasil, ela é a maior do mundo. É a maior bacia hidrográfica em área drenada, em tamanho do rio, o rio Amazonas, e em volume de água que circula dentro dessa bacia hidrográfica. É muita água. E aí a gente vai ter o rio Amazonas correndo praticamente junto da linha do Equador. Então, se a linha do Equador praticamente corre junto com o rio Amazonas, que é o rio principal, isso significa que alguns afluentes do rio Amazonas vão estar no hemisfério norte e alguns afluentes do rio Amazonas vão estar no hemisfério sul, que a gente também chama de calha norte e calha sul da bacia amazônica. E aí a gente acaba tendo uma variação da dinâmica das chuvas, porque enquanto no hemisfério norte está chovendo mais, no hemisfério sul está chovendo menos, e vice-versa.
muito embora a predominância aqui na região da bacia amazônica seja do clima equatorial. Chove pra caramba o ano todo. Aqui a gente tem uma dinâmica bastante particular, que é o fato dele correr majoritariamente numa planície. O rio principal, os seus afluentes estão muito vinculados a planaltos, mas o rio principal, o rio Amazonas, numa planície. E isso faz com que a maior parte desses rios sejam rios navegáveis. E aí, como eles são rios navegáveis e tradicionalmente as comunidades que moram nessa região usavam o rio para se locomover, essa tradição ela permanece. Não tem por que a gente construir um monte de estrada pela floresta amazônica se a gente já tem uma, entre aspas, estrada natural, que é a rede hidrográfica. Então essa rede hidrográfica navegável vai, portanto, ser utilizada para navegação. E aí a gente tem a maior hidrovia do território brasileiro, que vai possibilitar sair aqui do Oceano Atlântico e chegar lá na fronteira do Brasil, por exemplo, com a Colômbia. Tudo isso de barco, sem muito estresse, numa distância gigantesca de milhares de quilômetros de distância. E aí a gente tem, além dessa questão da navegação, uma outra coisa que pode soar contraditória, mas aí lembra que eu falei dos afluentes, né? Porque os afluentes estão nos planaltos. O rio principal, os maiores afluentes estão na planície, mas existem afluentes importantes que estão em áreas de planalto. E isso faz com que a bacia amazônica, além da maior hidrovia, também tenha o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Porque é muita água, e essa água pode sim gerar energia elétrica. Não é utilizado na maior parte, mas tem o potencial. E aí tem toda uma discussão ambiental, claro, né? Porque para fazer uma hidrelétrica vai ter que desmatar a floresta, vai ter que alagar grandes áreas, e aí, portanto, tem todo um impacto ambiental, sem falar num outro ponto importante. Essa região aqui, ela é pouco povoada. Então, consequentemente, gerar energia elétrica aqui obriga a conectar com cabos que levam essa energia para áreas muito distantes e que, portanto, vai ter uma perda energética bastante significativa no caminho. Talvez não seja uma boa ideia, né? Mas tem toda uma discussão e existe, numa questão natural, essa potencialidade. Ok? Uma outra coisa interessante também da gente perceber é que esses rios aqui, como eles estão muito vinculados a planícies, eles são rios meândricos. Meandro nada mais é do que essas curvas do rio. E o rio, ele é dinâmico, ele está sempre em movimento, não só a água em movimento, mas a própria dinâmica do relevo ao seu entorno. Então a gente percebe que os meandros, essas curvas, elas vão se transformando, elas vão se alterando ao longo do tempo. Beleza? E uma outra coisa legal, aí é uma curiosidade mesmo, né? Uma outra coisa legal da gente sacar ou perceber é que tinha nessa bacia o fenômeno da pororoca. No encontro do mar com o rio, aquela dinâmica da variação das marés com a variação do volume da água dos rios, a gente tinha a pororoca, que era uma onda gigantesca que se formava e ficava quilômetros podendo ser surfada. Qual é o detalhe? Desmatamento e hidrelétricas, consequentemente alterou o fluxo da água, consequentemente gerou assoreamento em muitas dessas áreas e a pororoca não acontece mais. E aí a gente tem um prejuízo ambiental, claro, pelo assoreamento, pelo desmatamento, pela erosão, mas a gente também tem um prejuízo econômico porque essa pororoca aqui, ela atraía muitos turistas, surfistas especialmente. E aí essa possibilidade de utilização econômica agora não existe mais. Então a gente tem que estar sempre muito atentos e atentas à forma na qual a gente interage com a natureza para não gerar problemas graves depois. E problemas que não são só para a natureza, são também problemas para nós a médio e longo prazo. Então, temos que estar atentos. Além da bacia amazônica, a gente ainda mais vinculado à região norte do Brasil vai ter a bacia do Tocantins-Araguaia. Detalhe, ela é a maior exclusivamente brasileira. A bacia amazônica é maior, mas não é só do Brasil, porque muitos dos afluentes estão fora do Brasil, estão lá na Colômbia, por exemplo. Aqui, não, aqui a gente vai ter exclusivamente bacia brasileira.
Rios principais, Tocantins e Araguaia e os seus respectivos afluentes, estão todos dentro do território brasileiro. Aqui a gente tem uma característica interessante, que é a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta, né? Que está aqui na região do Tocantins, relativamente próximo, né, da gente. Ela, como vai drenar aqui, além do Tocantins, que é a região norte também, uma parte importante da região centro-oeste, ali o norte do Mato Grosso, vai ser importante para o escoamento de grãos, então também uma hidrovia importante. E ela vai ter a hidrelétrica de Tucuruí, também uma hidrelétrica bastante significativa, a segunda maior hidrelétrica brasileira, tá? Já vamos falar da maior delas. A gente vai ter também, agora já indo em direção ao Nordeste brasileiro, a Bacia do São Francisco, não só o Nordeste, mas principalmente o Nordeste brasileiro, também conhecido como Velho Chico, também conhecido como Rio da Integração Nacional, também conhecido como Rio dos Currais, também conhecido como o Rio Nilo Brasileiro. Então, vocês podem ver que o Velho Chico, o Rio São Francisco, tem muitos nomes possíveis, porque a história brasileira está muito vinculada à história e à utilização desse rio. Aqui a gente tem que perceber que ele drena 7,5% do território brasileiro, nascendo no Sudeste e desaguando no Nordeste. Nasce lá em Minas Gerais e a principal característica dele é o fato de ele cruzar o sertão nordestino. Então ele nasce aqui em Minas, no Sudeste, drena em direção ao norte, paralelo ao oceano, e aí depois no sertão nordestino ele faz uma curva em direção a leste, em direção ao litoral. E aí, especialmente nessa parte aqui do médio curso, ele está dentro da região semiárida, dentro da região mais seca do país. E como ele é um rio relativamente grande, essas águas vão ser fundamentais para a utilização, para a sobrevivência, para dinâmicas sociais, culturais e econômicas naquela região. Como ele cruza o semiárido, justificativa do chamado Rio Nilo brasileiro, né? Rio Nilo lá na África, cruza o Saara. São Francisco, o Nilo brasileiro, porque cruza o semiárido nordestino. Essa bacia hidrográfica, né, vai ter alguns afluentes que são intermitentes, ou seja, eles vão secar uma época do ano, justamente nessa região do semiárido, e vai ser cada vez mais utilizado para irrigação, tradicionalmente usado para navegação. Muito embora a gente tenha colocado uma série de hidrelétricas no Rio São Francisco. As principais dessas hidrelétricas são a de Paulo Afonso, a de Três Marias e a de Sobradinho. Tem até uma música que fala sobre essa hidrelétrica de Sobradinho, vale a pena depois dar uma pesquisadinha, tá? Então esse rio, historicamente, ele é extremamente importante pra gente no Brasil. Um outro ponto importante aqui vinculado ao Rio São Francisco é a sua transposição, que se debate, se discute bastante, tanto em questões sociais e econômicas, mas também em questões ambientais, né? Qual é a ideia da transposição do São Francisco? Em dois pontos do curso do rio, fazer canais para interligar e distribuir essa água que está concentrada aqui no rio para as regiões mais secas. E aí dois eixos importantes nesse sentido. O eixo leste, que já está pronto, já vem sendo utilizado, que vai em direção a Pernambuco e Paraíba, e o eixo norte, que ainda não está pronto, tá? Num processo aí de conclusão, tudo indica que esse ano, em 2020, vai ficar pronto, mas como vocês podem ver, ele já está mais de 7 anos atrasado, né? Esse eixo norte não está pronto e ele vai em direção ao Rio Grande do Norte e Ceará. E aí ele conseguiria levar água para essas áreas mais secas. Detalhe é que tem toda uma discussão se o próprio Rio São Francisco aguenta essa retirada de água, porque isso vai diminuir o fluxo de água dele. Isso pode gerar impactos para o próprio Rio São Francisco. E uma outra discussão também é que essa água aqui vai alterar os ecossistemas nos quais essa água está chegando. Não tem água, mas a natureza se adaptou a isso. Se nós, seres humanos, a gente não se adapta, bom, esse é um problema nosso, né? Mas a natureza está adaptada. Então, será que vale a pena gerar esses impactos ambientais? Muita gente fala que sim, porque vai servir para auxiliar as pessoas que estão com sede, entre aspas, lá na região semiárida. Mas, por outro lado, a gente percebe que muito dessa água vai para irrigação principalmente da fruticultura, frutas que são principalmente exportadas para fora do Brasil.
produzidas com tecnologia em propriedades médias e propriedades grandes. Então, talvez aquele discurso do matar a sede do sertanejo não seja tão nesse jeito. Mas, claro, vai dinamizar a economia, né? Tem toda uma discussão aí, apesar dos impactos ambientais que a gente pode ter a médio e longo prazo. Então, de novo, mais uma coisa para a gente ficar atentos e atentas. Bacia do Paraná, aqui já indo em direção ao sul, centro-sul do Brasil. Aqui a gente tem que lembrar que é nessa bacia do Rio Paraná que vai estar a maior hidrelétrica brasileira, a hidrelétrica de Itaipu, construída lá nos anos 70. Essa hidrelétrica aqui, ela gera maior quantidade de energia que vai abastecer o território brasileiro e como ela está na fronteira com o Paraguai, ela é uma hidrelétrica binacional. O Paraguai não utiliza boa parte da energia que deveria ir para ele, né? Metade, porque ela é dos dois. Então o Brasil compra essa energia do Paraguai. Tá? Essa bacia, ela no Brasil é chamada de Bacia do Paraná, mas ela faz parte de uma bacia maior, que eu já vou voltar nessa ideia, que é a Bacia Platina. Além disso, ela é de grande importância para a principal região ou para o principal estado brasileiro, que é São Paulo. Principal no sentido de que ele é o maior e ele é o que tem a economia mais dinâmica, né? Tem a maior cidade do Brasil, que é a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo ela é cortada pelo Rio Tietê, que todo mundo já ouviu falar. O Rio Tietê, justamente, ele é um afluente, aqui ó, ele é um afluente do Rio Paraná. Beleza? O Rio Paraná ele é formado pelo encontro de dois rios anteriores, que é o Rio Grande e o Rio Paranaíba. E como vocês podem ver aqui, ele vai estar justamente na fronteira ali entre Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. E aí depois ele vai correr aqui pelo Paraná e em direção à região sul de uma forma geral. Interessante perceber que ele não tem a maior potencialidade hidrelétrica, porque é da bacia amazônica, mas ele tem a maior utilização hidrelétrica. Tá? Então, em termos de utilização, é nessa bacia hidrográfica que a gente tem a maior de todas. Ele é importante para escoar a produção, porque ao drenar aqui em direção à região interiorana da América, vai conectar com a bacia platina e depois vai escoar a produção. E essa área ela é marcada pela presença do aquífero Guarani, que a gente conversou na aula passada, um dos maiores aquíferos do planeta. Bacia do Paraguai, ela é considerada a bacia do Pantanal. O rio Paraguai é o rio principal do Pantanal mato-grossense, que está ali na fronteira entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também Paraguai, pegando ali uma partezinha da Bolívia também e tal, né? Nasce no Mato Grosso, atravessa o Pantanal, cruza o Paraguai até encontrar o rio Paraná, então percebam que eles se encontram aqui. E aí depois eles drenam junto em direção ao sul para depois encontrar o rio Uruguai para depois desaguar no Oceano Atlântico na Bacia Platina. Como ele vai conectar esses rios todos? Essa área aqui é importante para uma grande hidrovia que tem se proposto para escoar a produção dessa região central da América do Sul e do Brasil especialmente, né? No Mato Grosso do Sul, principalmente produção de soja e milho. E aí ele vai integrar também esses países aqui centro-americanos. E aí a gente chega na bacia do rio Uruguai, como o nome já fala, né? Rio Uruguai está aqui no sul do Brasil, também próximo ao país Uruguai. Inclusive vai ter aqui uma tríplice fronteira, né? Entre o Uruguai, o Brasil e a Argentina. Integração do Mercosul, porque Brasil, Uruguai e Argentina, junto com o Paraguai, formam o Mercosul. A gente vai ter também a divisão entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa área aqui, formado pela união do rio Canoas com o rio Pelotas. Então, o rio Canoas e Pelotas se encontram, formam o rio Uruguai, que vão estar nessa divisa aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil, Uruguai e Argentina. E aí, para finalizar, como os últimos três que a gente falou, né, Paraguai, Paraná e Uruguai estão dentro da bacia platina, é importante a gente ampliar a nossa análise e dar uma olhada na bacia platina como um todo. Rio Uruguai, Paraná e Uruguai, integração do Mercosul. Como vocês podem ver aqui, ó,
Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, tendo influência e proximidade com essa grande bacia hidrográfica. A segunda maior da América do Sul, só atrás da bacia amazônica. E aí, para finalizar agora as nossas bacias brasileiras, a gente tem, como vocês podem perceber, algumas bacias fragmentadas aqui, as bacias atlânticas. São bacias menorzinhas porque elas estão muito próximas do mar, então não dá tempo de lá somar muitos rios. Ela é formada por rios que a gente chama de secundários, né, porque não tem a integração para a formação de uma grande bacia, e ela é costeira, então uma coisa se vincula com a outra. Essa ideia aqui, pessoal, de bacia secundária, porque não tem o principal. Não tem o principal porque o rio nasce e logo deságua no oceano. O rio nasce e logo deságua no oceano. Não tem aquela coisa de um rio soma com outro, que depois vai desaguar no principal. Então é isso, bacia secundária porque não tem rio principal, tá? Bacia do Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, nessa principalmente pegando uma região importante do semiárido, então também rios temporários. Bacia do Leste, Bacia do Sudeste, aqui a região Sudeste vale o destaque para o rio Paraíba do Sul, Rio Doce, Ribeira do Iguape. E a Bacia do Sul, aqui no sul do Brasil, com a formação de lagoas na planície costeira do país. Beleza? E aí com isso a gente fecha as bacias hidrográficas brasileiras. Só a título de curiosidade, a gente tem detalhezinhos aqui, coisas que são marcantes na hidrografia dentro do continente. Primeira delas, a questão das eclusas. As eclusas, elas nada mais são do que elevadores de navios. Então percebam que o navio ele entra aqui pela parte de jusante, que é essa parte em direção à foz do leito mais baixo. A porta fecha, abre aqui os registros. Como está fechadinho aqui, o nível da água sobe. E aí depois o barco ele consegue seguir adiante. Então a eclusa ela é um elevador de navios para conseguir superar algumas declividades no relevo. Facilita a navegação. Permite muitas vezes a navegação de barcos maiores. E principalmente a questão das hidrelétricas, né? Hidrelétrica, água, elétrica, energia elétrica. Então hidrelétricas são grandes barragens, uma área mais elevada aqui. Como é mais elevado, a água vai ter força para descer. Nessa hora que a água está forçando a sua descida, passa por uma turbina. Essa turbina se movimenta e gera energia elétrica, portanto, e depois o rio segue o seu curso, tá? Toda uma discussão, tanto na eclusa quanto na hidrelétrica, dos impactos ambientais. Mas hoje em dia tem tecnologia para superar isso. A questão é investir para fazer a coisa da maneira mais adequada, tá? Curiosidade, pessoal, principais bacias do mundo. Como vocês podem ver, tem vários rios gigantescos ao longo do planeta. Na América do Norte, o Mackenzie, Mississippi, São Lourenço. Na América do Sul, Orinoco, Amazonas, Paraná, Rio da Prata. Na África, Nilo, Níger, Congo. Na Europa, Sena, Pó, Danúbio, Rin, Volga. Na Ásia, bom, aí na Ásia tem um monte porque é o maior continente de todos. Ob e Lena na Rússia. Amur, Huanghe, Yangtze, Mekong, Ganges e Indo, na parte mais oriental. E aí a gente vai ter o rio Murray na Oceania, na Austrália. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Aproveitem e tomem um banho lá para curtir e relaxar. Tchau, tchau.